Superman Legacy está fazendo muito sucesso no Tomatometer e nas outras métricas que as pessoas fazem para poder saber quanto mais ou menos o filme está saindo, principalmente em lançamento. E cara, Superman tá pica das galáxias em todas as métricas possíveis. E é sobre esse filme que eu quero falar agora. Eu assisti ele no dia 9, mais precisamente falando ontem. Eu tô gravando aqui no dia 10. Eu quero falar sobre o enredo do filme com vocês e quais são as coisas que eu mais gostei. Então, rapaziada, esse é o canal NK Black! O que é o principal para nós sabermos aqui é esse é o primeiro filme do DCU do James Gunn, que está iniciando um novo universo dos quadrinhos, né, da DC Comics. E cara, eu tô feliz pra caramba de ter iniciado com Superman, mas principalmente ter iniciado da forma que se iniciou. E sim, pessoal, o filme é pica. E cara, eu dei nota 9. Se vocês não sabem mais ou menos como é que foi o meu dia no cinema, dá uma olhada no último vídeo que eu fiz, mas eu dei uma nota 9. O Marlon e o W2 deram uma nota 8, mas eu dei uma nota 9 porque, cara, eu realmente saí do cinema muito feliz. Não teve um personagem sequer que, de certa forma, não teve uma excelente relevância, e todo momento em que esses personagens apareceram na tela, eles realmente, cara, eles deram o nome deles, tá ligado? Os atores foram absurdamente bons. Cara, James Gunn realmente amassou nesse cast que ele fez pra esse filme. Se tem uma das coisas que eu mais gostei desse filme é que é o timing do filme. Ele não acelera demais e para, ou para demais e depois acelera, sabe? O filme tem uma velocidade absurdamente perfeita. Todas as cenas do filme, ela tem aquela constância que você não quer tirar os olhos da tela. Tanto que eu nem tava querendo comer direito dentro da sala de cinema pra poder prestar atenção no filme. Porque tem filme que do nada eles acelera. Esse filme não, cara. Ele tem um time muito gostoso e você não quer tirar os olhos das telas. Realmente, esse timing que o James Gunn colocou foi absurdamente bom. Mas vamos ao enredo do filme. O que acontece é que é uma guerra entre países fictícios, Borava e Jahranpur. Superman, ele entra e resolve essa guerra impedindo que a Borávia invada Jahranpur. E o filme se inicia com alguns resumos em texto, que o planeta Krypton explodiu, que os pais do Clark mandaram ele pra Terra, que há 30 anos ele chegou na Terra e que há 3 minutos ele entrou na porrada pro martelo de Borávia e que ele perde a luta pela primeira vez. E ele grita o Krypton e ele o leva para a Fortaleza da Solidão para ele receber uma dose de sol, para ficar bem, enquanto ele escuta a mensagem dos seus pais de Krypton. Mas a mensagem está corrompida quando eles vieram para cá. Logo, só dá para ouvir parte da mensagem. Ele volta para a porrada depois. A engenheira estava de olho nele e descobre a Fortaleza da Solidão, mas não consegue acessá-la quando ela submerge no gelo. Lex dá ordem para ela retornar à base. E se tem uma coisa que eu já posso falar sobre o Nicholas Hoult, é que ele tá perfeito como Lex Luthor. E realmente, todos os Lex Luthor que já passaram, realmente não estão chegando aos pés desse. Isso aqui é um Lex Luthor de peso, tá ligado? Ele atuou muito bem em todas as cenas, literalmente como um Lex Luthor, cara. Foi surreal, sensacional. Ao voltar pra cidade, Superman entra na porrada de novo pro martelo de Borávia, tendo Lex Luthor controlando o martelo da Borávia. Isso é muito suspeito, claro. E ele avisa que se os Estados Unidos se meterem de novo em seus assuntos, o bicho ia pegar. Isso gera um conflito geopolítico, já que o Superman atua dentro dos Estados Unidos e com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Na verdade, o tal martelo da Borávia era o Ultraman, e que trabalha para o Lex Luthor. Isso indica que o Lex está manipulando algo no meio geopolítico. E aproveitando toda essa manipulação para de alguma forma tirar o Superman da jogada. Ele quer fazer alguma coisa que não quer que o Superman se meta. A Lois e o Clark estão ficando há uns meses, e a Lois quer entrevistar o Superman. E é aí que vemos o verdadeiro Superman da HQ, aquele que está mais preocupado em salvar pessoas, independente de que país seja. E eles acabam tendo uma DR. Lex Luthor criou um portal onde ele acessa as entradas para outras dimensões. Ou seja, já está trazendo muito daquilo das histórias em quadrinhos para o filme. E lá ele encontra o presidente da Borávia, após ele fazer um pronunciamento na TV contra os Estados Unidos da América. Eles estão trabalhando juntos e Luthor acaba falando que parte de alguma coisa vai ser dele, mas vamos deixar isso um pouco mais pra frente. Lex decide colocar uma distração, um kaiju gigante destruindo a cidade enquanto vai à Fortaleza da Solidão com Eve, sua namorada, a engenheira e o Ultraman. A fortaleza simplesmente emergiu do gelo. Eles simplesmente chegaram e isso aconteceu. Isso é muito suspeito, mas guardem isso com muito carinho. Ao entrarem, o Krypton os ataca junto aos robôs, mas eles perdem e Krypton é capturado. A engenheira invade o computador da Fortaleza da Solidão e consegue recuperar as partes do vídeo que estavam corrompidas, ou seja, o vídeo dos pais do Clark falando com ele. Enquanto o Clark está trocando porrada com o Kaiju, a então chamada Gangue da Justiça, Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível chegam para ajudar o Superman. Clark salva crianças, salva cães e até um esquilo, ou seja,
Pra ele, realmente qualquer vida importa. Isso tá muito cartunesco, sabe? Das histórias em quadrinhos. E isso é o Superman das histórias em quadrinhos. Eles derrotam o Kaiju. Lex lança nas redes sociais a parte do vídeo corrompido. Os pais do Clark disseram que os humanos são de certa forma indecisos e fracos por serem uma raça jovem, comparado aos kryptonianos, e que ele deveria alastrar o seu DNA pela Terra, ou seja, comer gente. Para que através disso ele tivesse vários descendentes na Terra, ou seja, basicamente governar a Terra. Isso aqui foi um pouco complicado. Do nada, todos os noticiários ficam contra ele. O Lex aproveita para dizer em entrevista que ele pode ter um harém de mulheres. E é claro que ele aproveitar, até porque foi ele que descobriu. Clark voa até a Fortaleza da Solidão para saber o que houve, já que o vídeo veio de lá. E quando ele chega lá tá tudo quebrado e ferrado. Ele vai atrás do Lex para saber onde está o Krypto. Ele surta e a Eve, sua namorada, grava tudo e posta nas redes sociais. E mais uma vez, todo mundo fica contra ele. O governo americano quer que ele se entregue. E ele o faz, com a intenção de encontrar o Krypto, saber onde ele está. O Rick Flag, pai, Ultraman, engenheira e outros o levam. Lex o prende em uma área dentro do portal que ele criou, uma prisão fora da vista de todos, opositores políticos, inclusive o Krypto está lá preso. Lá existe até um laboratório. Pude perceber alguns macacos trabalhando com capacetes tecnológicos, e eu não pude deixar de lembrar do Gorilla Grodd, que pode muito possivelmente aparecer num próximo filme do Superman. Mas precisamente eu preferiria que ele aparecesse num filme do Flash, só que ainda não sabemos quem vai ser o ator que vai interpretá-lo, mas vamos deixar isso mais pra frente. O Metamorfo estava na cela em que o Clark foi preso e ele criou a Kryptonita em sua mão para poder deixar o Clark fraco. E eu preciso falar sobre isso. A Kryptonita aqui é outro nível. Ele não só deixa o Clark fraco, mas essa Kryptonita queima a pele do Clark ao chegar muito perto e além disso o envenena. E dá pra ver nitidamente isso aparente no corpo dele, na pele dele, ou seja, literalmente aqui a Kryptonita é radioativa. Isso aqui foi maravilhoso que o James Gunn fez. Essa assinatura visual que o James Gunn criou pra Kryptonita e as mazelas que ela causa no Clark, cara, foi realmente espetacular. Rex Manson, ou seja, o Metamorfo, tem seu filho prisioneiro por Lex, por isso ele trabalha pra ele. O Lex traz um homem que vendia falafel, se não me falha a memória, e que ele deu um falafel de graça pro Superman uma vez, porque acredita que ele é um super-herói. E brincou de roleta russa com ele, que ele pedia informações para o Clark, pro Superman no caso, e se ele não desse, ele ia atirar. A pistola só tinha uma bala. E ele não sabia quando ele ia morrer, só que na segunda pergunta o cara acaba morrendo. E mesmo sabendo que poderia morrer, ele diz pro Superman não falar nada pra ele. E é isso que mexe muito com a gente, porque mesmo à beira da morte, ele acredita que o Superman é realmente um salvador, tá ligado? E aí o Lex ameaça trazer outra pessoa até ele dizer exatamente o que ele quer saber. E ele ameaça trazer o, entre aspas, Clark Kent, sem saber que ele tá ali. E o Mason começa a chorar porque ele não queria que aquilo acontecesse. E ele destransforma sua mão de Kryptonita e pede ajuda para o Superman. E o mais interessante é que a gente vê o quão o Superman que é bondoso, porque o cara tava com uma Kryptonita na mão, transformado na sua mão, e ele simplesmente abre mão e pede ajuda ao Clark, e o Clark ainda diz, eu vou te ajudar. O problema é que o Clark ainda tá muito fraco, porque ali não tem o sol. E aqui que acontece uma coisa absurdamente top. O Metamorfo cria uma supernova nas suas mãos, que explode e dá a força ao Superman. E aí o bicho começa a pegar, a porrada estanca para tudo que é lado. E o Clark tenta sair de lá. Ele, o Metamorfo, o Krypto e o bebê. A Lois descobre que Lex vendeu armas para a Borávia a preço de banana. Motivo: ele vende as armas para a Borávia invade Jarrampur, parte dessa terra com grande concentração de petróleo fica para o Lex. Simplesmente política. O Jimmy estava pegando a namorada do Lex, Eve, e ela é apaixonada pelo Jimmy. Ela é uma espécie de socialite que vive gravando tudo e através das suas fotos ela salva os planos do Lex. Lois pede ajuda para a gangue da justiça, mas só o Senhor Incrível ajuda, já que ele colocou rastreadores no sangue dos seus amigos, inclusive do Clark. Muito estranho. Inclusive, o Reed Richards fez a mesma coisa com o Franklin, porque tinha medo dele descontrolar seus poderes. Eles vão até o portal, o abrem e enquanto o Superman tenta sair de lá, e conseguem por causa dele. Metamorfo foge com seu filho e Lois leva Clark para a casa de seus pais com Krypto para que ele possa passar 1 ou 2 dias descansando, por causa de todo o mal que a Kryptonita fez a ele. No outro dia, continua a Guerra da Borávia contra Jarrampur. O povo de Jarrampur começa a gritar por Superman. Todo mundo, Superman, Superman, igual que vocês viram no trailer. E ele se veste e tenta ir para lá, mas Lex abre novamente o portal, só que dessa vez no meio da cidade, ou seja, a cidade está se partindo no meio. Logo ele precisa ficar na cidade. É claro que o Lex fez isso de propósito para o Superman não ir lá e intervir. Mas ele manda a gangue da justiça para lá. E até o Metamorfo aparece para ajudar.
Ele troca porrada com a engenheira e o Ultraman, que tenta sufocá-lo e matá-lo. Mas ele voa ao céu e se joga na terra para o impacto, para ver se eles dois se desgrudavam dele. A engenheira apaga, mas o Ultraman não. Ele tira a máscara e é descoberto que ele é um clone do Superman, criado por Lex Luthor através de um fio de cabelo do Superman de uma de suas batalhas. Por isso a Fortaleza da Solidão abre quando o Lex vai lá, o DNA do Superman através do Ultraman. Após a porrada estrancar entre os dois, Superman chama Krypto que o ajuda, e eles vencem com Superman lançando o Ultraman no buraco negro de Lex. Ele simplesmente desaparece no buraco negro, mas eu acredito que ainda vai ter alguma coisa com ele. Talvez ele possa se tornar um futuro bizarro, que eu acho muito possível. A Gangue da Justiça consegue resolver o conflito entre os países. Guy Gardner convida o Metamorfo para participar da gangue só porque ele gostou do nome. E o Guy Gardner é o único que gosta do nome Gangue da Justiça. Ainda não é a Liga da Justiça. Superman e Krypto vão até Lex junto ao Senhor Incrível, que desativa o portal e tudo volta ao normal. As informações que Eve passa para Jimmy são publicadas e todo mundo vê quem Lex realmente é. Todos os noticiários estão contra ele. E Krypto dá uma sabonetada brusca no Lex, que ele fica todo machucado de sangue. Mas ainda assim, o Superman se mostra muito condescendente, sabe? Ele não parte pra cima do Lex querendo machucar, ele só grita: você é um babaca, você é infeliz, você é invejoso, sabe? Sem querer machucar, sem querer mostrar que ele é imponente acima do Lex por todos os poderes que ele tem, tá ligado? E no final, Clark volta para a Fortaleza da Solidão. Os robôs consertaram tudo, e do nada, Kara Zor-El aparece bêbada e Krypto vai embora com ela. E ela aparece com o uniforme da Casa El. Basicamente o uniforme do Superman, que pra ser sincero eu achei o uniforme dela muito mais bonito do que o do Clark. Ela vai pra festas em outros planetas com sol vermelho, porque lá ela pode ficar bêbada, e planetas com sol amarelo ela não consegue. Clark relaxa vendo os vídeos dos seus pais adotivos, deixando de lado os seus pais biológicos. E aí o filme acaba. Cara, eu dei uma nota 9. Pra mim, o único ponto negativo foram alguns CGIs. Alguns básicos, porque pra mim a maioria dos CGIs estão muito bons. Mas um CGI que me incomodou muito foi justamente desses portais que o Lex abre. Porque às vezes parece que é pixel, sabe? Sabe o filme Pixel do Adam Sandler? Aqueles quadrados de pixel? Então, às vezes o CGI parece pixel. Então pra mim eu achei muito feio. Mas pra mim foi o único ponto negativo pra mim. Agora, pro meu amigo W2, que foi no cinema com a gente, o fato dos pais dele terem mandado aquela mensagem, ou seja, uma nova versão deixada pelo James Gunn da Casa El, que significa esperança. Ou seja, filho, chega na Terra, faça filhos com mulheres para que o seu DNA seja alastrado por toda a humanidade. Cara, essa recontagem para o Clark ficou realmente meio complicada. Ou seja, deu uma modificada no que a Casa El significa. Então, meu amigo W2 não gostou nem um pouco desse ponto. Bom, por isso ele deu uma nota 8. Eu dei uma nota 9 porque esse ponto para mim não foi tão ruim. E para mim foi um excelente início para o DCU de James Gunn. E sim, vale a pena você assistir no cinema. Eu saí com o meu emocional gratificado por ter assistido esse filme e aconselho sim vocês irem assistir. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta o que vocês acham. O que vocês estão achando desse início, para vocês que assistiram o filme e para vocês que estão aqui assistindo esse resumão do que tem no filme. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal NK Black. Tamo junto!